Nesse vídeo eu vou ensinar para você uma técnica para você reparar a placa-mãe, praticamente qualquer placa-mãe de notebook. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender o que é que você pode fazer quando você pegar a placa-mãe que não liga, placa-mãe que liga e desliga, placa-mãe que liga e não dá vídeo. Você vai aprender agora. Mas antes de iniciarmos o vídeo, clica em gostei já no vídeo, deixa o seu joinha que isso é muito importante aqui para o canal, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Pronto, a gente já está aqui na bancada com essa placa-mãe aqui da HP. O modelo dessa placa-mãe é uma... Aqui ó, Murray 6005A234-5401. Essa placa-mãe aqui, ela não tá ligando. A gente vai fazer análise aqui ao vivo. Eu vou ensinar a técnica que eu falei e você vai poder resolver praticamente qualquer problema que tenha um sintoma parecido de uma placa que não liga. Então vamos lá, o primeiro passo a gente conecta aqui o carregador nela, que é a entrada, e vai verificar o básico. O que é o básico? Se tem tensão no carregador, vou ligar aqui o multímetro, colocar na escala de DCV de 20 volts. Vamos testar o carregador. Aqui, ó, ponteira preta a parte externa, ponteira vermelha dentro. Tá aí, 19.5. O carregador tá ok. Então vamos lá, vamos conectar aqui no jack e ver se ele está alimentando a placa-mãe. Aterra a ponteira preta no terra da placa-mãe, pode ser uma parte metálica, ou pode ser essas partes laranjas aqui. E coloca no pino vermelho aqui do jack. Ó. Aí, ó, 19.5. Isso quer dizer que a placa-mãe está sendo alimentada, pelo menos aqui na entrada. O próximo passo que a gente vai fazer agora, que é o segredo da coisa, que é a parte mais importante para a gente saber por que essa placa não está ligando. A gente precisa analisar se está chegando tensão no PWM primário, que depois que chega a tensão aqui na entrada, o próximo passo que a gente vai ver é se tem tensão lá no PWM primário, que é o componente que gera as tensões primárias, as primeiras tensões da placa-mãe, para poder ela iniciar, ela ligar. Essas tensões elas vão alimentar toda a placa-mãe, então elas são fundamentais, né? Tem que ter na placa-mãe para poder ela ligar. Vamos verificar agora. Agora que a gente já sabe que a placa-mãe não está ligando, eu vou abrir aqui o esquema dela. Esse aqui é o esquema desse HP e a gente vai verificar lá no PWM primário. O PWM primário é o componente que gera as tensões de 3 e 5 volts de toda a placa-mãe. Então a gente precisa achar essas tensões. A página para você encontrar, você que está iniciando na área, aí, você vai precisar muitas vezes procurar em alguns esquemas, mas se você já tiver um pouco mais de experiência, você consegue achar com mais facilidade. Geralmente fica próximo à página que fica o jack, as páginas mais do final. Pronto, está aqui a página do PWM primário. Esse componente quadrado aqui no centro, ele é o PWM primário. Ele é um CI, um circuito integrado. Ele que é responsável por gerenciar as tensões de 3 e 5 volts. Essas tensões elas fazem as principais alimentações da placa-mãe. Vão alimentar circuitos importantes para poder ela funcionar. Então, se você pegar uma placa-mãe que não liga, o primeiro passo é você verificar se tem essas tensões principais de 3 e 5 volts. Você vem aqui no esquema, procura onde é que estão essas tensões, um circuito parecido com esse aqui, e verifica se elas estão lá na placa-mãe. Como eu já identifiquei aqui a página, eu vou verificar qual bobina que deve nascer essas tensões aqui. Então tá aqui, ó, a tensão de 3 volts, mais 3, mais 3A, tem que nascer na L1010. E a tensão de mais 5 volts tem que nascer na L108. Muito simples. Então só basta procurar lá na placa-mãe, essas duas bobinas, verificar se a tensão está nascendo lá. Vamos lá para a placa-mãe agora. Agora na placa-mãe a gente vai localizar aqui as bobinas de 3 e 5 volts. A gente viu no esquema L1008 e L1010. Então vamos lá. Aqui embaixo, ó, eu já achei a L1008, que é a bobina de 5 volts. E mais abaixo dela tem a L1010, que é a bobina de 3 volts. Então a gente só basta medir aqui, ó. Coloca o multímetro na escala de 20 volts. Aterra a ponteira preta e faz a medição. Está zerada essa. Mede a outra. Está zerada também. Se não tem nenhuma das duas tensões na bobina, logicamente a placa-mãe não tem como ligar. Então você já achou aqui o defeito.
que a gente precisa fazer agora? Quem é que é responsável por fazer nascer essas tensões aqui nas bobinas? É o PWM primário. Tá? Agora a gente só precisa analisar as principais tensões que tem nele, as alimentações e habilitações, para fazer essas bobinas aqui terem as tensões de 3 e 5 volts. É o que a gente vai fazer agora. Então, se a gente já sabe que não tem as tensões de 3 e 5 volts lá nas bobinas, a gente vai verificar agora o circuito dela, o circuito do PWM primário. A gente precisa entender o porquê que não está chegando tensão de alimentação nessas duas bobinas. E para a gente entender isso é muito simples. Você só precisa saber como é que funciona uma fonte chaveada. O que é uma fonte chaveada? É basicamente essa estrutura aqui, ó. Um CI PWM, um MOSFET de alta, um MOSFET de baixa e uma bobina. Essa estrutura é conhecida como fonte chaveada e é ela que faz nascer as principais tensões que tem em toda a placa-mãe do notebook. Nesse caso aqui a gente está estudando as fontes chaveadas das tensões primárias, que são as tensões de 3 e 5 volts. O PWM primário ele tem duas fontes chaveadas integradas num PWM só, que é essa do lado esquerdo, que é a de 3 volts, e essa do lado direito, que é de 5 volts. Então, mas afinal, o que é que precisa para essas fontes nascerem? Primeiro, o PWM ele precisa ser alimentado. Todo PWM ele precisa de uma alimentação. A gente vai ver aqui os pinos dele. No caso desse PWM aqui, a alimentação nasce no pino 16, veinha, voltagem de entrada. Então você tem que verificar aqui, ó, se o pino 16 ele tem a tensão de alta, que é a alimentação do PWM primária, ela vem do carregador, então precisa ter VIN. Depois que ele for alimentado com VIN, você precisa ter as tensões dos reguladores, que são as tensões VREG 3 no pino 8 e VREG 5 no pino 17. Então o PWM foi ali alimentado por VIN no pino 16, mediu ok, mediu o pino 8, tem VREG 3 volts, mediu o pino 17, tem VREG 5 volts. Você vai medir se, no caso desse PWM aqui, se ele tem as habilitações. As duas habilitações dele são Entrip 2 e Entrip 1. Pino 1 e pino 6 do PWM. Nesse caso aqui, dessas Entrips, ele não vai dar tensão. Ele vai dar 0 volts, porque as Entrips, elas diferente dos outros pinos do PWM que tem tensão, as Entrips elas precisam estar fora de curto. O que é que isso significa? Elas funcionam como se fosse uma abertura para uma linha. Elas não podem estar encostadas com terra para poder aquela linha funcionar. Essa é a única diferença das Entrips para você entender um conceito mais básico. Se você medir ele nas Entrips, elas vão dar 0 volts, ok? Só que elas não podem estar em curto com terra. Se você medir ele naquela linha e estiver em curto, o PWM também não vai funcionar, não vai continuar para dar tensão nas bobinas. Então, medir o VIN, tem tensão ali 19 volts, ok? Medir o VREG 3 e VREG 5, que são as tensões dos reguladores, tem 3 volts e tem 5 volts, ok? Você vem e mede as Entrips. Se as Entrips estiverem com 0 volts e não estiverem em curto com terra, então o PWM já deve iniciar a liberação das tensões aqui nas bobinas primárias. Se mesmo assim pode acontecer ainda de não aparecer as tensões aqui nas bobinas, então você vem aqui na bobina e mede curto com terra na escala de continuidade, que pode existir algum curto aqui nessa linha. Se mesmo assim a tensão ainda não aparecer, você vai retirar da placa-mãe os MOSFETs de alta e os MOSFETs de baixa e testar eles fora da placa. Com isso tudo ok, então já deve aparecer as tensões primárias nas bobinas L10-10 e L10-08 e a placa voltar a ligar. Então é basicamente isso que você precisa saber se você quiser consertar a placa-mãe do notebook. Você precisa entender como é que funciona cada circuito, precisa entender como funcionam os componentes para poder chegar ao diagnóstico, ao conserto do equipamento. Claro que isso é uma parte mais avançada, mas de fato você vai precisar desse entendimento. A gente estudou aqui só um dos circuitos que tem na placa-mãe, são vários, mas já serve de base para você entender como é que funciona todos os outros e conseguir consertar aí praticamente qualquer defeito que aparecer na sua bancada. Se você quer aprender de forma mais detalhada o que é que você precisa medir tensão por tensão na placa-mãe para poder saber se ela está com problema, se ela está com curto,
como achar qualquer defeito, eu vou deixar um link aqui embaixo do meu e-book. Eu escrevi um livro, tudo bem detalhado, ilustrado, passo a passo, para você resolver qualquer problema em placa-mãe de notebook. Então clica aí no link, confere que ele está com oferta especial esse mês. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, não esquece de comentar o vídeo, o que é que você achou. Eu estou sempre respondendo e isso também ajuda bastante o canal. Até o próximo vídeo.